Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Eliana Lopes. No meu último vídeo que eu fiz no canal, eu recebi um comentário de uma pessoa que não concordava com o que eu falei sobre o dom de línguas. O que eu falei num canal que eu dei uma entrevista. O canal chama-se Experiências Luminosas. Então eu achei por bem fazer esse vídeo para responder tanto a ele como às outras pessoas que podem ter dúvidas sobre o que eu falei. Você tem esse dom de línguas? Você foi criado na igreja, hoje você não está mais na igreja, você não faz parte de uma igreja, mas você continua manifestando o dom de línguas? Com imagens do meu esposo, Lúcio Brito, que está aqui comigo, que vai me ajudar a fazer esse vídeo. Eu vim aqui falar para vocês sobre a minha experiência com o dom de línguas. Eu não sou de religião nenhuma, eu não falo em nome de nenhuma religião e nenhuma igreja. Embora eu tenha sido criada, nascida na igreja Adventista da Promessa, depois eu fui para a igreja Adventista do Sétimo Dia, que são igrejas maravilhosas, que estudam muito a Bíblia. Eu gostei muito do tempo que eu passei lá e desde criança eu manifesto o dom de línguas. E a minha experiência é diferente de muitas pessoas. Essa pessoa que me comentou no canal, ele disse que fala uma língua e ele, ao falar essa língua, ele colocou no Google. E no Google ele teve uma tradução. Então eu achei muito diferente, porque na minha experiência é uma língua que eu falo em momentos de muita decisão que eu tenho que tomar, ou em momentos de oração que eu estou fazendo, e eu não consigo repetir. Se você falar para mim, repete a língua que você falou, eu não consigo em seguida. Então eu não conseguiria repetir para colocar no Google Tradutor. É uma língua que me dá muita paz, é quase como se fosse um êxtase. É como se eu tivesse sido tirada do mundo assim por alguns instantes, mas com toda a consciência. Eu não perco a consciência do que está acontecendo ao redor. Mas eu falo essa língua e não consigo falar não mais. Não é uma língua que tenha em nenhum idioma, pelo menos que eu conheça. É muito diferenciada e eu não sei falar para vocês assim, o que significa. Em alguns momentos muito decisivos da minha vida, eu recebi a tradução, que eu vou contar para vocês. Mas antes eu quero pedir ao Lúcio, meu marido, que leia a passagem de Paulo de Tarso, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Os dons do Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Ele dá alguns dons para algumas pessoas, porque essas pessoas vão utilizar esse dom como ferramentas para a sua missão na Terra. Então, se você não tem o dom de línguas, você deve ter outro tipo de dons. Então, ouça aqui quais são os dons do Espírito Santo. De repente, você tem um desses e nem sabe. Vem para nós, por favor, irmão. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. A palavra nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura, a outro, a realização de milagres, outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Vocês viram aí quantos dons que o Espírito Santo dá? Você tem um desses dons, 2 ou 3 desses dons? Então existe o dom de línguas e existe o dom de variedade de línguas. O que eu costumo expressar, e que muita gente também expressa, é a variedade de línguas. Você pode ficar meia hora falando uma língua que você não entende. Mas aquela língua que você está falando diretamente à divindade. Está falando diretamente aos céus. Eu não sei porquê, não sei para que essa língua, porque a gente não entende com o racional. Vocês agora, 2 experiências que eu tive
fortes também, como a maioria das experiências da minha vida, e que eu recebi a interpretação. Vocês viram aí que o Lúcio leu, meu esposo, ele leu que existe o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Quando necessário, eu recebo a interpretação. Então, foi um dos momentos, foi em 2000, com o falecimento da minha mãe. Minha mãe Amélia, uma mulher de muita oração, uma mulher muito espiritualizada. Ela estava comigo e eu tentando fazer a ressuscitação. E de repente, sem orar e sem nada, sem fazer oração nenhuma, ela estava no meu braço. A minha sobrinha tinha saído, foi no ano 2000, nós não tínhamos carro. E a minha sobrinha tinha saído para pegar um táxi, para buscar um táxi. E eu fiquei sozinha com ela nesse momento. E sem fazer oração, apenas ali, concentrada em socorrer a minha mãe, eu comecei a falar em línguas. Assim, uma atrás da outra. E conforme eu falava, vinha a interpretação para mim. A interpretação eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Né? Deus falando para mim ali nas línguas, o ser espiritual, o Espírito Santo falando através de mim, da minha boca, que agora o bastão estava sendo passado para mim. E que eu tinha que ser forte naquele momento. Tudo bem, eu não estava orando nesse momento. Nós socorremos a minha mãe e a minha mãe partiu. Antes de chegar no hospital, ela partiu nos meus braços. Então, um outro momento que aconteceu foi na perda do meu cunhado, que é uma pessoa que eu gostava muito também, o marido da minha irmã, uma pessoa muito querida. Nós chegamos também para socorrê-lo, chegamos junto com o corpo de bombeiro, ele havia sofrido um AVC. E eu cheguei junto com a minha sobrinha, filha dele. E quando os bombeiros estavam ali fazendo a ressuscitação, ele estava ali no quarto dele, eu cheguei imediatamente, sem fazer oração nenhuma, ali naquele clima de socorro, aquele clima, eu comecei a falar em línguas. Parece loucura, mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eu comecei a falar em línguas e veio a tradução para mim na hora. Não te preocupes com o que eu vou fazer. Cuide da Roseni. Roseni é minha sobrinha que estava comigo na hora, que era filha dele. Cuide da Roseni. Apenas isso. Raros momentos que eu recebo interpretação. Mas quando eu recebo a interpretação, acontece. Eu não sabia meditar. Eu não sabia fazer oração quântica. Eu não sabia fazer imaginação. Criar minha realidade. Então, eu aprendi na minha vida a oração mesmo, aquela rogativa ao Pai. E funcionou para mim. Eu não sei se funciona para muita gente da física quântica, eu não sei, mas para mim funciona. Sabe? Eu acho que a fé, como Jesus falava, a tua fé te salvou. O dom de línguas para mim é o Espírito Santo cuidando de um ser tão frágil como eu. Talvez uma pessoa que não seja tão frágil, talvez não precise desse dom. Mas eu preciso. Porque quanto mais você passa a luta, e as experiências que eu tenho para contar, são experiências fortíssimas, fortes, de perdas, né? de transformações, de fênix mesmo, né? E se não fosse o Espírito Santo, talvez eu estaria louca. Falta de lucidez ou coisa parecida. Tá bom, meus amores? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão por vocês me ouvirem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.